Olá pessoal, estamos aqui em um novo episódio do nosso podcast, o TrincaCast. Estou aqui com meus amigos Bruno Maciel e Karina Calazans para trazer para vocês mais um debate na área de licitações e contratos. Hoje nós vamos aproveitar e surfar na onda do Contrata Mais Brasil, essa nova ferramenta aí instituída pelo governo federal através da Instrução Normativa número 52 de 10 de fevereiro. Uma medida extremamente disruptiva, uma forma de você criar uma hermenêutica totalmente nova da Lei 14.133 e que atende aí ao princípio constitucional, ou melhor, ao dispositivo constitucional, o artigo 218, que trata sobre inovação, que também não deixa de ser um dos objetivos da licitação estampados lá no artigo 11, inciso 4. Bom, eu vou passar a palavra aqui para o meu amigo Bruno, para ele fazer algumas considerações iniciais e nós irmos aprofundando no tema. Bruno, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, George. É uma satisfação enorme estar aqui com você e Karina. E vamos lá, né? Vamos falar sobre compras públicas hoje. Tem uma palpitante que já tem dado o que falar, né? Sim, muito. É um tema que nos traz uma nova modelagem de contratação e uma contratação que vai trazer o público dos empresários do MEI, do EPP, do ME, que não tem ainda a condição de participar de uma contratação pública. E essa plataforma vem até com uma monitoria, com orientações. Então, eu sou MEI, eu não tenho condições de participar. E é uma plataforma que vai facilitar bastante essa participação, não é? Tá. De diversas maneiras, essa plataforma veio a inovar. Eu recebo algumas perguntas de empresas que têm interesse em participar da licitação e não sabem como começar do zero. Principalmente quando eu falo assim, olha, você vai ter que reunir alguns documentos, dentre eles você vai ter que ter atestado de capacidade técnica. Eles não têm. Digo, olha, tente prestar serviços para empresas privadas e eu agora entendo que, através do Contrata Mais Brasil, elas vão ter essa oportunidade de angariar pequenos serviços na administração e ali ir construindo o seu acervo de serviços para mais à frente conseguir participar de licitações maiores, né? Com certeza. É uma plataforma inovadora, né? Que vai trazer maior possibilidade, tanto à administração pública, né, para poder escoar mais suas contratações, seus bens e serviços, e também quanto para o mercado. Principalmente o mercado de pequenos empresários, né? O pessoal que está começando, como o Jorge falou, pequenos serviços, fomentar a atividade local do município. Mas é isso, né? E o que é, né, Jorge? O que é o Contrata Mais Brasil? Vamos começar do começo, né? Não definiu, né? Divagando, o que é o Contrata Mais Brasil? É uma plataforma onde os fornecedores se cadastram, fazem um cadastro lá usando a sua senha Gov, né? A plataforma permite que os municípios, estado, possam aderir à plataforma, né? Uma plataforma única. E ali vai ser um verdadeiro marketplace, defendido tanto pelo professor Rony. O professor Rony Charles, ele fala que a administração pública tem que buscar essas formas de contratar, né? E aí você tem, de um lado, os fornecedores que estão lá cadastrados e do outro, a administração pública. E aí, a administração, nesse momento, nós temos um edital lá, que é o edital número 3, que a gente estava aqui falando, por que número 3, né? E lá estão alguns pequenos serviços, como jardinagem, serviço de carpinteiro e outros, que eu não sei... Manutenção do ar-condicionado. Manutenção do ar-condicionado. As empresas cadastram suas propostas lá como se fosse um mini certame, cadastra o seu preço, né? E a administração, nesse caso, vai buscar a melhor proposta. O que se discute aqui isso aí vai desnaturar outras modalidades. Até Bruno, no comecinho, quando foi lançada logo a plataforma, disse, mas peraí, isso é uma nova modalidade? Eu disse, não, isso é um credenciamento. Mas é um credenciamento pensado de uma forma um pouco mais abrangente, penso eu, né? E não é o fim da dispensa. Não que muita gente pensou. Nem do pregão. Nem do pregão. É o fim da dispensa? Não, de forma alguma. O Contrata Mais Brasil, como você já falou, é a plataforma, né? É um local
Qual é a ideia, né? A ideia é que a gente consiga aproximar a contratação pública da realidade privada. Ora, a gente compra na Amazon, a gente compra no Extra, a gente compra nesses sites, né? Nessas vitrines digitais que a gente pode lá clicar e ser facilitada a nossa contratação. A ideia é otimizar realmente a máquina pública, reduzir custos transacionais, ser mais ágil, ser mais eficiente e também para o lado do empresário. Quantas vezes a gente já, eu não sei vocês, mas eu já trabalhei assim. Eu já precisei de atravessadores para comprar pequenas compras, fazer pequenas compras para administração, contratar pequenos serviços. Olha, o meu CNPJ não pode comprar no Mercado Livre, mas o seu pode. Então você compra aí e traz para cá. Bota a sua margem aí e traz para cá para gente. Porque... Pois é, a administração pública não compra no Mercado Livre, não compra na Amazon, até porque não vai ter nota de empenho. Você, não, né? E dificilmente a administração pública contrata MEI. Sim. Dificilmente. Então é uma evolução, é uma inovação, como você falou, o artigo 218 da Constituição Federal, objetivando trazer a contratação pública aos tempos modernos, né? Tempos contemporâneos, em que o mecanismo digital, as ferramentas digitais de inovação e agilidade é que fomentam o trabalho, fomentam o emprego, fomentam a economia e gera maior velocidade nas compras públicas. E transparência. E o legislador não acompanha isso. Nós é que temos que pensar a interpretação da norma desta forma. Porque, e a 1433, eu penso que ela nos dá essa oportunidade de pensar um pouquinho fora da caixa. Sim. Coisa que a outra lei, a 8.666, não permitia. Engessada. Essa 1433 nos permite pensar um pouco além, porque ela dá algumas diretrizes de governança, algumas diretrizes de planejamento, e mesmo que não esteja ali esculpido de forma tão literal, né? Porque senão é como já disseram assim, né? Se fosse só para ler a lei, né? Do ponto de vista de interpretação vocabular, era melhor você capacitar papagaios, né? Só para eles lerem, né? O nosso trabalho é a gente interpretar de uma forma mais abrangente. E a modelagem da nova lei, ela nos dá muitas ferramentas. Isso. Que você pode adaptar, né? Tá, mas vamos lá. Não é bagunça, certo? Não é bagunça. Vamos tentar colocar aqui como é que foi criado isso, como é que nós chegamos eventualmente na fundamentação legal, quais são os requisitos, né? Você pode até puxar aí um pouquinho. Então, é o que a gente já estava falando sobre a nova lei, né? Ela traz uma caixa de ferramentas e que permite o gestor público ter mais maleabilidade no seu uso, de você poder usar diferentes formas. O próprio artigo 18 da nova lei de licitações, ela traz que na etapa de preparação, a administração pública ela deve conjugar, combinar esses instrumentos. Então você tem até não sei se é um capítulo específico ou se é um tópico específico da nova lei que traz uma definição do que seriam essas ferramentas como o credenciamento, o ata de registro de preços, que vieram caracterizados como procedimentos auxiliares. Procedimento auxiliar. Deu um branco agora. Deu um branco. É um procedimento auxiliar. Não dava esse nome na lei 8.666. A gente sempre vinculava a fazer aquela licitação pelo caput do artigo 25 da lei 8.666. Eu me lembro disso. Fiz bastante, na verdade. Até ontem mesmo, Jorge, na aula da pós-graduação, a aluna perguntou, mas professor, o credenciamento está previsto como inexigibilidade lá e também está previsto com procedimento auxiliar? Eu não estou entendendo. Veja, o credenciamento, a natureza jurídica dele foi definida na nova lei. Ele é um procedimento auxiliar. Ele não é a contratação em si. Ele é um procedimento prévio, anterior à contratação. Você tem um processo administrativo todo trabalhado, lapidado, que você chega numa conclusão de que, vamos credenciar, cadastrar pessoas, colocar numa lista de potenciais fornecedores, serviços ou bens. A partir dessa lista, você tem pessoas aptas a serem contratadas. Então, ele é um procedimento prévio auxiliar. A contratação, se for para acontecer por inexigibilidade, ela vai vir a partir dessa lista, desse cadastro prévio, credenciamento. Então, uma coisa não invalida a outra. Ele é um procedimento auxiliar que serve à inexigibilidade naquelas causas possíveis. É um modelo mais... É o tradicional, né? Como já acontecia, basicamente, né? Karina, que já trabalhou numa central de compras, você costumava centralizar, essa ferramenta também tem essa proposta, né? Sim. Estimular centralização das compras. Centraliza, né? E, assim, facilita
principalmente a proposta inicial do Contrata Mais Brasil, que seria as pequenas compras. Então, imagine um procedimento de você fazer para contratar pintura da escola, de uma sala, ou um pequeno reparo, não é? Então, você, com o Contrata Mais Brasil, pela celeridade do procedimento, você já chega na plataforma, já está credenciado, e você já tem o procedimento auxiliar lá feito, você faz a contratação. Então, torna-se mais rápido, mais célere, desburocratiza, né? Mas o que é que temos que ter cuidado? Isso aí, com os limites que a gente tem para gastar, não é? Sim. Em que a gente vai enquadrar, se é pequenas compras, se é inexigibilidade. Então, não é tão fácil, tão simples assim para o setor público ir lá e pegar, ir lá e pegar, ir lá e pegar. Não é assim, né? Nesse primeiro momento... É um mercado eletrônico, mas não é um mercadinho, que você vai lá toda hora e pega. É a diferença da administração pública para a iniciativa privada. A iniciativa privada pode fazer isso, a administração pública não pode, até porque tem os princípios da legalidade e todo o resto. Dentro dos objetivos do Contrata Mais Brasil é justamente você otimizar, é que a gente já estava falando, e incentivar o mercado local e trazer o MEI, o EPP, pequena empresa. Nesse primeiro momento tem um edital, que já falou, número 3, lançado. E lá ele limitou ao valor de R$ 12.545,11. Esse edital. Porque como é que vai funcionar lá na plataforma? Tem uma instrução normativa orientando como proceder, tanto os particulares quanto a administração pública. Dentro dela vão ter editais lançados e cada edital vai ter o seu regramento. Claro, um regramento específico para compras determinadas que deve se respaldar na instrução normativa que traz a regra geral. A gente ainda está falando da regra geral do Contrata Mais Brasil, do qual é o objetivo dele, qual é a sua fundamentação. Mas cada edital vai ter a sua história, vai ter o seu objeto, vai ter a sua categoria, vai ter a maneira de proceder. A gente vai adentrar um pouquinho no edital número 3, mas assim, até chegar lá, a ideia geral da Contrata Mais Brasil que a gente está falando, para que o pessoal pegue a ideia da essência da coisa, que se consubstancia numa plataforma digital, num marketplace que a gente já está conhecendo, e tem esses cuidados a serem tomados, né, Karina? Para o MEI, veja como é importante. A gente não tem muita contratação com o MEI, então a gente não consegue fomentar muito o mercado local, né? Sim. E com esse Contrata Mais Brasil, o MEI participando, o interessante é que você tem uma escola, eu preciso fazer o reparo da escola. O pai do aluno está lá na escola, através dessa plataforma, prestando serviço. Verdade. Então, olha o estímulo que você dá também, que ele vai executar esse serviço. Puxa, é a escola do meu filho, não é? Então, ele vai ter muito mais gosto. Serviço. Além dele ganhar o acervo técnico, o filho dele vai utilizar aquele serviço e ele vai ser remunerado. O objetivo também é justamente estreitar esse laço da administração pública local com os fornecedores pequenos, locais, que não vai precisar de muita burocracia, não vai precisar de uma assessoria jurídica, né? Vai ter uma linguagem facilitada. Eu já entrei no portal e vi alguns itens que estavam lá. Tinha serviço de pedreiro, serviço de pintura, tinha serviço, coisas bem simples, manutenção de ar-condicionado, tem 2 ar-condicionados pingando para resolver esse problema. Então, são coisas pequenas do dia a dia que a gente resolve no telefonema, nós, da iniciativa privada. Em casa, E a administração precisa de um processo burocrático de contratação, de licitação, e às vezes é uma empresa grande que vence, o pequeno fica ali a ver navios. Quase sempre. E a empresa grande se desinteressa no meio do contrato. Muitas vezes acontece isso. Então, ele tem uma série de vantagens fantásticas, né? Além de ser ágil para a administração pública, ele fomenta até a própria maior participação social. Por isso que, puxando a sardinha um pouco para o que eu gosto de falar, que é de sustentabilidade, eu enxergo a plataforma como uma grande política pública, né? Sim. Na área de compras, né? De Porque fato. é o desenvolvimento que se pede, né? Do princípio do desenvolvimento nacional sustentável, né? Então a gente tem aí, latente aí o princípio do desenvolvimento, ou a sustentabilidade sobre o viés socioeconômico, né? E o atendimento que você tem a uma política pública também muito mais célere. Veja que um reparo desse numa escola, geralmente a gente ficaria o ano inteiro com a escola com problema, o ar-condicionado da sala pingando
meses até um processo licitatório desse. Ave Maria. Então, isso influencia na aula, ele desliga o ar-condicionado, não quebrou, não funciona, os alunos não têm aula direito. Tudo, olha como impacta, né? Impacta. E a gente não precisa mais fazer a parte do planejamento, ETP, estamos tudo liberado porque é feito pela SEGES, né? Então, realmente facilita muito para a administração pública também, os pequenos municípios. Com certeza. A gente estava falando sobre a fundamentação legal, né? O que dá respaldo ao Contrata Mais Brasil, e você vê que teve parecer da Advocacia Geral da União, porque acho que a gente não falou. O Contrata Mais Brasil é uma plataforma do governo federal, mas que vai ser possível que os outros entes federativos participem por meio da adesão. Não, acho que você falou, sim. Sim. E os municípios podem entrar, os estados podem participar, fazendo a sua aquisição ali dentro, usando a plataforma como uma ferramenta para a contratação. Nesse sentido, qual é a fundamentação? A gente se apega à ideia de credenciamento, embora a gestão normativa tenha dito que é por meio de credenciamento ou outros procedimentos auxiliares. Ou seja, há uma cláusula de abertura aqui, de interpretação, de possibilidades de repente, ata de registro de preços. Não sei se vai caber. Na leitura que eu fiz do parecer do professor Rony Charles, enquanto ele ainda estava na AGU, quer dizer, ele está, mas está licenciado, né? Ele fala sobre essa possibilidade de ata, mas orienta para um primeiro momento para o credenciamento, porque haveria maiores possibilidades. Então, a gente vai falar mais sobre credenciamento aqui hoje, né? Deixar a ata mais de lado, até porque o primeiro edital, ele traz a hipótese de credenciamento, para que a gente fale, o número 3, né, que está lá, de credenciamento. E a lógica é o seguinte, deixa eu abrir aqui de novo minha colinha, né? É bom ter sempre uma colinha. No credenciamento, você tem as possibilidades de contratar quando você tem uma primeira hipótese, você quer muitos fornecedores prestando serviço ao mesmo tempo. É o que chama de contratação paralela ou não excludente. Laboratórios, para fazer exames. Você precisa, como lá no Tribunal de Justiça de Sergipe, ou vários tribunais, na verdade, você precisa ter peritos, né, para atuar nos processos judiciais, ele que vai dar um laudo. Então, vários juízes estão precisando, você chama um, depois chama outro, depois chama outro, e nesse caso o valor já é definido previamente no credenciamento. É uma contratação paralela e não excludente, porque você tem mais de um fornecedor prestando serviço ao mesmo tempo. Outras hipóteses, é o que chama de mercados fluidos, né? Mercados que há uma oscilação de preço baseado em taxa de câmbio, outros fatores internacionais, da economia, que seja, que vai impactar no preço, que dificulta a contratação e dá ensejo a pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro, o que atrapalha demais o meio de campo da execução do contrato. Então, você teria essa possibilidade de, em mercados fluidos, fazer um credenciamento, você vai lá e contrata pelo preço do momento, né? Sei lá, postos de combustível, pode credenciar os postos e chegar lá e pegar o preço da bomba. Pronto, assim estaria definido. Sim. E outra possibilidade que tem na norma sobre contratação... Sobre credenciamento. Sim. Cadê, meu Deus? Está aqui na minha colinha. Bom, mas na verdade, o Contrata Mais Brasil, ele se apegou mais a essas duas possibilidades. Paralelo e excludente, mercados fluidos. E aí vem o edital 3, né? O edital 3, traz uma... o primeiro, ele aborda que seriam mercados fluidos, nesse primeiro caso. E aí, nos mercados fluidos, você não estabelece um preço prévio. Quem vai dizer o preço é o mercado. A administração pública faz um preço estimado, porque ela tem que ter uma noção de estimativa de custo no seu processo. Todo processo de contratação tem que ser assim. Mas deixa lá, no edital, não há preço definido, não há estimativa definida. E os licitantes, os interessados, fornecedores potenciais interessados, não é licitante... Não. Porque não é licitação. É o costume da palavra, né? Fornecedor. Os fornecedores, eles vão dar suas propostas. Nesse edital 3 tem essa possibilidade. E a mais vantajosa é que vai ser escolhida. São os marketplacers. Veja só, você acha, isso aí é uma dúvida minha, você acha que essa hipótese do edital 3, que fala desses pequenos serviços, a gente pode citar alguns aí, jardinagem, né? Sim. Você acha que isso aí se enquadra no mercado fluido? Então, eu não tinha pensado bem sobre isso. Eu li um artigo do professor Janderson Barbosa, ele discorda. Ele entende que ficaria mais bem enquadrado se fosse a contratação paralela não excludente. Mas só que aí ele está vinculando, e aí cria essa celeuma, vinculando ao menor preço a contratação.
Então, dos que se cadastrarem, né? na contratação paralela excludente, o ideal é que a administração já estabelecesse um preço ali definido e fosse chamando, ó, o preço de você hoje, o preço é esse, já está definido. Não haveria disputa de preços. Né? Eu acho que quem definiu essa história do credenciamento muito bem definido até, o ministro Benjamin, ele falou assim, isso aqui ele deu o conceito de credenciamento, né? Nesse caso de contratação paralela excludente, é como você fatiar um bolo. Então, Sim. cada empresa, cada contratado vai pegar um pedacinho, né? Com um preço pré-definido pela administração, né? Como os peritos, né? Sim, você falou, sim. E aí no mercado fluido é como você falou, é o caso dos combustíveis, acho que o caso de passagem aérea também, Sim. né? Aí eu fico pensando, será que realmente nesse caso seria um mercado fluido? Então tem essa crítica e me parece bastante interessante essa crítica do professor Janderson, faz sentido, o artigo dele é bem interessante. Ele entende que se ficaria melhor enquadrado se fosse paralela. E aí teria um adicional burocrático a ser feito. A administração teria que definir os valores previamente, e não haveria uma disputa de preços, não haveria uma competição, entre aspas, de preços, né? Porque a administração já definiu o preço. Ela só vai chamando no momento que ela precisa, no momento que ela for precisando. Mas eu achei uma crítica construtiva. Sim. Ele não quis desmerecer o trabalho feito até então, ele disse que é uma questão de ajuste. Achei bem interessante. Antes de passar a palavra para a Karina fazer uns comentários também, mas assim, na minha cabeça me parece que seria, ou não sei se, não lembro agora na instituição normativa se eu li isso, se era melhor se a administração tivesse esse cadastro de fornecedores, com cada um com seus preços, e ela fosse consumindo uma determinada quantidade, privilegiando aí uma certa isonomia, privilegiando uma distribuição máxima e igualitária possível dos serviços entre os fornecedores do mesmo segmento. É um caminho também. Da mesma forma que você pesquisa um produto lá no Mercado Livre, você vai ter diversos fornecedores daquele mesmo produto. O que vai diferenciar às vezes? Vai diferenciar o prazo de entrega, vai diferenciar o prazo de garantia, ou o estoque, a quantidade, mas você seleciona qualquer um daqueles. Vão ter preços diferentes, mas você tem... Tudo bem que nós somos mercado privado, né? A gente, como consumidor, compra do que eu quiser. Se eu quiser comprar o mais caro, eu compro, porque chega amanhã. Mas parece que... Eu imagino que... Ou eu pensei que a plataforma se encaminharia para algo nesse sentido. Eu tenho uma listagem de fornecedores. Pintores, estão todos lá. Olha, eu faço por X reais, o outro faço por 100 reais, enfim. E a administração, olha, aqui eu vou pegar essa quantidade, ou ele já se cadastra sabendo que a quantidade de vezes que ele pode ser chamado é X. E aí a administração teria essa liberdade aí. O fornecedor, quando ele se cadastra na plataforma, ele escolhe o ramo de atuação dele e o local, né? Então, quando é lançado o edital, ele já está cadastrado na proposta, no portal. Quando lança o edital, já que a gente já colocou nossa demanda, né? Então, a SEGES vai fazer a etapa de planejamento deles. O formulário de informação que o setor público coloca é um DFD, né? Ele é equivalente a um DFD. Então, a gente coloca a demanda da gente, diz quantitativo, justifica, e a fase de planejamento é feita. Quando o edital é publicado, aquele fornecedor que está cadastrado naquele ramo, ele recebe um aviso. Pronto. No WhatsApp dele. Olhe, saiu um edital para pedreiro no município de Aracaju. O próprio WhatsApp. O WhatsApp. Isso Ele recebe. É uso interessante mesmo. Aproveitamento né? máximo da tecnologia. Exato. Né? E o fornecedor se cadastrou para pedreiro, né? E aí ele recebe o Aracaju, e aí ele colocou a localidade onde ele quer trabalhar, Sim. Aracaju. Pronto. Então, o que acontece? Se sair em outro local, São Paulo, ele não recebe. Ele vai receber para aquele ramo e para aquela localidade que ele... Agora, no momento que ele é convocado para participar, que ele traz a proposta dele, ele tem que se vincular, assim como em outra licitação, não é? Então, eles têm que ficar atentos a isso também. Na hora que eu vou lá, lançou o edital, recebi o aviso, coloco minha proposta, eu tenho que estar atento a todos os avisos da plataforma. Então, é nesse coloco minha proposta que eu fico pensando, né? Eu vou ter uma mini disputa, como o edital sugere aí, né? Uhum. Então, eu vou ter uma seleção. E na minha cabeça, não sei se seria uma forma mais simples de pensar, né? Ainda que ele tem que atender alguns critérios de habilitação, as certidões mínimas, etc.
mas ele teria lá registrado para ele uma quantidade X garantida. Diz, olha, vai chegar em você, a gente vai sistematizar de uma forma que todos consigam ser atendidos, cada um consiga ser contratado, né? Talvez isso possa vir a acontecer, talvez em outro edital, como a gente estava falando. Vão ter outros editais nessa plataforma. Sobre esse número 3, eu até selecionei uma parte aqui para ler. Ele faz o seguinte, ó. Repare o que está escrito. O órgão comprador deverá selecionar, dentre as propostas recebidas, aquela mais vantajosa para a administração, podendo considerar, mediante justificativa, critérios como o valor da proposta, prazo de conclusão do serviço e qualificação do fornecedor. Veja, o que eu entendo aqui, nesse edital 3, tá? Vamos ser muito claro, o pessoal não confundir. Não estou falando que é toda e qualquer contratação do Contrata Mais Brasil. É neste aqui. Não ficou preso, engessado apenas à proposta, ao valor. Você pode ser, mediante justificativa, critério de valor proposta, prazo de conclusão e qualificação do fornecedor. Pronto. Então, suponhamos que você tenha duas propostas semelhantes, pelo que está aqui no edital. Cara, esse fornecedor tem uma qualificação melhor. Justifico, posso escolher ele. Mas ainda assim, de alguma maneira, é uma competição. Sim. Você não está garantindo, como você está falando, que os 2 ou 3 ou 4 prestam serviço. Sim. Pelo menos para aquele primeiro momento, vai ser um que vai fazer. Então, neste edital 3, há uma possibilidade de disputa, de competição, né? Que é uma maneira de selecionar, diferente do que a gente está acostumado com credenciamento. Né? Credenciamento é como eu disse, né? A gente tem lá vários peritos, vários laboratórios, enfim. Todos eles podem ser chamados, né? Dentro de uma quantidade X. Um laboratório se credencia para fazer 50 ultrassom, o outro também vai ter essa mesma quantidade, enfim. É como é o credenciamento na forma mais simples, né? Imaginada. Não seja, agora eu pensei aqui, veja, esse edital, outra nota de curiosidade, credenciamento na verdade é assim, né? O edital não tem prazo determinado, ele é indeterminado e os objetos podem ser inseridos ali a todo momento e fornecedores podem ser incluídos também naquele cadastro e participar dali. Aquele edital ele praticamente não se esgota. Ou seja, esse serviço que Beltrano ganhou, pode ser que ele apareça de novo. Em outro momento. Em outra escola, próximo da região que o cara trabalha. Não encontre aqui no edital, mas pode ser que ele, de repente, num ajuste futuro, ele não participe mais. Seja outro. Para dar oportunidade a outro. Não sei. Seria uma ou possibilidade. Também ele ultrapassar o valor dele de MEI. Então, porque numa contratação dessa a 12.500 e MEI é 81 mil ano, né? Sim. Então, isso também ele, com certeza, também o portal faz. Pontos de estudo de ajuste, controle. É verdade. Eu acho, porque uma das brigas o que acontece mais no processo, no pregão eletrônico, na concorrência eletrônica, é que algumas empresas nunca ganham e outras sempre ganham. Né? Então, se nós não imaginarmos uma coisa que a gente consiga distribuir essas demandas de forma o mais igualitária possível, aí eu acho que a ferramenta ela não vai atingir o objetivo dela, que o objetivo da ferramenta não é só a aquisição, como eu digo, né? A licitação sustentável, por exemplo, a licitação, o fim não é comprar apenas aquele produto, não é contratar aquele serviço. É como é que esse serviço, como é que esse produto se encadeia com a sociedade, né? De forma a gerar o desenvolvimento nacional sustentável que a gente pretende, né? A ferramenta, para mim, tem esse viés aí que é muito mais além do que as pequenas compras. Com certeza. Né? Mas se ela não promover esse tratamento o máximo igualitário possível entre todos os que estão ali cadastrados, o pessoal vai começar a desistir. Não vou entrar naquilo ali. Aí já vai começar a puxar para a ideia do que sempre tem um conluio com a administração, sempre tem um jeitinho que dão para o fulano ganhar. É meio complicado. A gente tem que lembrar que isso aqui não é um mini pregão. Não é esse o objetivo, não é esse o propósito. Não é uma taxinha, né? É simplificar o máximo. Pelo menos a etapa inicial é a simplificação dos atos mesmo. E está na própria instrução normativa, dentre os objetivos, né, da criação do Contrata Mais Brasil, vou ler aqui rapidinho, é um vetor de crescimento local e regional, desenvolvimento de pequenos negócios, velocidade e facilidade de contratação, simplificação de processo, reduzir o custo de compra, tudo isso faz parte do objetivo. Não é necessariamente pegar aquele menor preço de qualquer maneira. Não, tem outros fatores aí relevantíssimos que influenciam no objetivo do Contrata Mais Brasil, né?
Veja que um processo de dispensa, uma dispensa de licitação, é um processo custoso. Burocrático pra caramba. Burocrático e custoso. Às Então, vezes, às vezes você vai fazer uma contratação de pequena monta e só o gasto que você tem de mão de obra, de manutenção de portal, o trabalho em si, que é um custo invisível que a gente tende a desmerecer. Então, você tira o agente de contratação de trabalhar em um processo macro para fazer uma dispensa 4.000 que lhe custou R$2.000, R$2.500. Sim, o custo administrativo de um processo, né? Isso já foi mensurado pela estudo, CGU, né, da CGU, estudos. se eu não me engano, que era o custo de um pregão é em torno de R$80.000, Nossa, juntando a hora do parecerista, da AGU, né? Sim, então tem isso. Você leva em consideração as pessoas envolvidas naquele trabalho, Sim. né? A própria utilização da máquina administrativa como um Publicação todo. em jornal. Tudo isso conta, né? Vamos agora tentar, o pessoal está aí escutando a gente, pensa, não, sim, mas aí como é que faz? Como é que contrata? Quais são as etapas? O que é que tem que fazer? Porque, como a gente disse pouco instante atrás, aí não é uma bagunça, né? Nós temos as etapas. Sim. Né? E é interessante falar o seguinte também, né? Que eu não sei se foi dito aqui, mas vou recordar. A plataforma não precisa ser a Contrata Mais Brasil. Nada obsta que no futuro aí próximo, as empresas que trabalham com essas plataformas de compras eletrônicas façam a sua própria marketplace e os municípios, o estado vão aderir, porque a plataforma é do governo federal. É como o Compras-Net Federal. Sim. Existe o Compras-Net Federal, que os órgãos podem aderir e fazer suas licitações por lá. É a mesma ideia do Contrata Mais Brasil. Tem a plataforma do governo federal, mas nada impede que outros municípios e o estado façam a sua plataforma e da mesma maneira, né? Até porque, né, Jorge, não foi a Contrata Mais Brasil a primeira plataforma. Na verdade, essa ideia eles puxaram de Recife, que já tem uma que está em funcionamento. Isso. Então, só para corroborar o que você estava falando. É verdade. E é isso. Mas aí, vamos lá. Como é que começa isso? Primeiro a gente tem aí o órgão administrador. Na verdade, o órgão administrador, que é a Central de Compras da SEGES, no caso do governo federal. E aí vai ter a etapa preparatória, né? A vantagem é que o órgão, como a Karina acho que falou, não foi? Fica dispensado da elaboração do ETP, esse mapa de análise de riscos, o termo de referência e entre outros artefatos, né? Na verdade, vai ter lá tudo preparado pela SEGES, né? E aí vai haver a divulgação do edital, né? No Portal Nacional de Compras Públicas e na própria plataforma Mais Brasil. E aí depois? Vamos para que fase? Aguardar o envio das propostas. As propostas, enquanto tem um prazo de anexá-las, e enquanto isso ninguém vê proposta, é estilo uma licitação mesmo, né? Isso. Fica todo mundo em sigilo, ninguém vê, e na data certa que as propostas são abertas. Inclusive, há também a mesma permissão que tem no artigo 23 de você coletar o preço concomitante ao recebimento das propostas. Então, você vai escolher o menor preço. Né? Por enquanto, a gente ainda não tem outro formato. Por enquanto, é o menor preço, né? Então, Karina, vamos sistematizar aqui. Quais são os atores envolvidos nisso aqui? Você tem um órgão central, administrador, que, porque é o dono da plataforma, o governo federal, está sob comando da SEGES, não é isso? É ele que faz todo o início do processo, a preparação. Porque, veja, é uma contratação pública. Então, lá inicialmente teve uma preparação, teve um DFD, ETP, termo de referência, para organizar quais são os objetos, especificação técnica disso. A forma de entrega, pagamento, o que é que você precisa trazer, né? Tudo isso foi definido pelo órgão administrador e ele transforma isso no edital. Deixa eu... Diga. Desculpe por interromper você, pessoal. Desculpe interromper o Bruno aqui. Mas veja só, deixa eu ver se eu estou imaginando coisa aqui. Mas vamos partir da premissa de que o DFD, elaborado pela SEGES, ele vai formalizar uma demanda que, em tese, é uma necessidade da administração pública federal. Sim. Como é que isso se coaduna com as necessidades? Como é que ele vai justificar nesse DFD ou nesse ETP, nesse planejamento, uma coisa que ele não sabe que são dos outros municípios? Dos municípios, dos estados que vão pegar essa adesão aí? Eventualmente. Os municípios, eles fazem através de um formulário que é equivalente ao nosso DFD, né? Esse formulário, os municípios colocam lá a sua necessidade. Qual é o cuidado que a gente tem que ter? Na hora que é lançada a demanda,
Você não entrar como aquela ata que a gente... Adesão à ata, inicia o processo com adesão à ata, né? Não, você vai ver se aquela demanda que Sérgio lançou, ela lhe serve para que você entre naquela demanda. Então, nós temos um processo parecido com o IRP, que é a intenção de registro de preços, onde aqui no estado, por exemplo, a gente abre no Compras.net estadual, que vai fazer uma licitação para determinado produto X, e eu, conhecendo aquele IRP, o governo federal também tem isso, vou declinar ali minhas quantidades para aqueles mesmos produtos. Seria mais ou menos isso? O que eu entendi foi o seguinte, o órgão administrador central, no caso as SEDES, ele vai trazer bens e serviços de maneira mais genérica. Por exemplo, ele não vai dizer o local. Não. Entendeu? Nem vai dizer o prazo. Porque isso vai ser definido para cada circunstância, cada situação. Tranquilo. Até para o município poder aderir, eu vou aderir àquele tipo de serviço. Sei lá, serviço de pedreiro. Mas quando eu coloco a minha demanda, o seu formulário que você estava falando, né, Karina? Eu vou dizer agora qual vai ser a minha necessidade. E aí eu vou dizer o local, vou dizer... A escola no povoado tal... O quantitativo específico, a metragem. Aí eu vou especificar para a minha realidade. Porque isso seria impossível você colocar lá no governo federal a especificação para tudo. É impossível. Eu acho que entendo que seria algo mais genérico, mais aberto, né? Para que aí sim você possa fazer essa adesão e especificar no seu caso em concreto. A ideia... uma ressalva, né? O que é exigido no edital, na hora da contratação, eu não posso exigir a mais. Não é? Então, a gente ficar atento que a regra do edital, ela vai prevalecer. O documento de habilitação que a gente vai analisar é aquele que está no edital. Né? Mas se você for ver, o edital ele é bem sucinto, né? Comparado a editais por aí. Esse edital tem 14 páginas. 14 páginas, porque veja, a ideia é que ele seja mais aberto, mais genérico, mais simples, trazendo sempre aquela finalidade do Contrata Mais Brasil de ser acessível à população, ser facilitado à população. Eu vi que não tem atestado de capacidade técnica, como você falou, para justamente fomentar novamente a participação de quem está começando, quem está iniciando. Ou o pessoal que faz pequenos serviços e não pega nota, não pega nada disso. O cara foi na sua casa e fez um serviço de pedreiro lá. O cara é pedreiro há 20 anos. Nunca contratou administração pública, não tem um atestado. O cara é bom pra caramba, todo mundo sabe. Aí tem essa possibilidade de agora prestar serviços à administração pública. De maneira facilitada. E um cara bom, de repente um cara bom. Entendeu? Porque, e a vantagem também é o pagamento, né? Pagamento rápido, né? A preferência por Pix. Preferência, né? Que tem que ser, Pix preferência ou cartão corporativo, né? Aquele cartão de pagamento. Sim. Aí o pedreiro vai lá com a maquininha dele, se é regulamentado naquele órgão cartão corporativo, passa a maquininha, passa o cartão, tá pago. Prazo rápido, em até 5 dias. Tem editais. Teve o edital de Recife, que foi o primeiro, ele botou o prazo de pagamento 1 dia útil após o recebimento da nota Caramba, 1 dia fiscal. Útil. Rápido. Não, a ideia é que seja... A preparação é feita, claro, dentro da administração pública, é aquela chamada fase interna, né, que a gente usava na Lei 8666, que não tem sido muito usado mais agora, esse nome. É usado mais preparação. Fase preparatória. O órgão comprador, que pode ser a própria União, claro, obviamente, ou também estados e municípios que aderirem. Eles vão fazer a sua preparação. A Karina estava explicando. Cuidado para você não abrir o processo já dizendo que é uma ata. Cuidado não abrir o processo dizendo que é porque às vezes acontece, né? Abre o processo, adesão, a ata. Eu reputo prudente que você abra um processo para aquisição de bens e serviços, normal, que você sempre faz, um DFD. Simplificado, né, pessoal? Coisa simples, coisa pequena, tem que ser simplificado, não precisa demandar tanto tempo de processos simples e valores baixos. E aí, dentro desse processo, você entender que, essa contratação cai bem se usar a plataforma Contrata Mais Brasil. Sim. A seleção do fornecedor, a segunda etapa da contratação pública, vai ser feita por lá. E outra, a execução do contrato também. O curioso é isso. A preparação é interna, mas a seleção e a execução contratual é tudo feito mediante a plataforma. Transparência na plataforma. Eu abri, hoje à tarde até eu abri uma demanda lá na Contrata Mais Brasil e tinha até foto. A pessoa tirou foto assim, era para colocar telhas de fibra de cimento numa escola. Telhas, eram 15 telhas, é uma coisa serviço pequeno, simples. Aí tem uma foto e tem até um dedinho assim apontando. Mostrando onde é a telha, é aqui que você vai botar. Você vai botar. Para deixar muito claro, acessível e simples
para um Sim. pedreiro. Você, ó, Assim como a gente faz na prática esse em é o casa. serviço que eu estou precisando. Quanto é que você vem aqui fazer isso aqui? Muito simples. É quase que uma conversa direta do WhatsApp. Amigo, você faz isso, faço. Quase, entre aspas também, né? Entendeu? Para facilitar o máximo possível. Então isso é sensacional. Se tiver algum entrave administrativo, legal, que a gente consiga estudar para sair desses entraves, obstáculos, para que isso realmente funcione. E há esse chat no portal que eles perguntam. Eles questionam. Sim, tem um chat, Tem um chatzinho, ele questiona. Essa foto que está aí. Sim, mas é o lado qual? Alguma dúvida? Eles questionam. Ah, sim, é verdade. Nessa mesma foto eu fui lá, tinha um chat, o cara perguntou qual era a altura. E que mais, meu Deus, ele perguntou duas coisas. Um fornecedor foi lá e nem mostra que é um fornecedor, porque também fica só uma letrinha. Você não sabe o nome da pessoa, justamente para não se identificar. E alguém respondeu, a altura é 10 metros, e respondeu outra coisa, eu não lembro exatamente. Ou seja, você já tira os esclarecimentos, as dúvidas que a gente faria por e-mail, entrar no sistema, parará. E ninguém via, às vezes, a resposta. Tem um chat ali e tá tudo lá. É sensacional. É muito boa. A plataforma vem para inovar mesmo. Desafogar as compras, né? Sim. As grandes... Ainda tem isso, né? Desafogar. Desafogar. E assim, liberar mesmo o serviço. A gente vê que muitas vezes, carteiras quebradas, você pode... Um conserto simples de um marceneiro fica lá e às vezes se perde no tempo, porque o custo de um processo desse, o tempo que se leva, você deixa quebrar. É mais fácil, às vezes, comprar uma nova. E agora não, a gente vai conseguir aproveitar. O bom dessa plataforma também é que, pela IN, você já tem os prazos para tudo. Então, não corre o risco de ficar perdida a contratação. Não. Tem o prazo para analisar a documentação, tem o prazo certo, são 5 dias, até 5 dias úteis para ser analisado. Se você quiser fazer uma diligência, já dá logo o prazo em até 2 dias. Então, é celery mesmo, não é? Então... é para a gente resolver. Quem tiver com suas carteiras quebradas nas escolas, faça logo adesão. Muito bem. Temos algumas considerações a mais a fazer? Eu queria lembrar a questão do monitoramento. Quando eu comecei a falar do monitoramento, veja como é importante. Ele vai fazer o monitoramento também do pagamento. Então, vai ter a certeza que pagou. Quando termina a fase de execução, o órgão comprador vai informar que foi executado o serviço, dá as informações da execução do serviço. Inclui foto, se quiser. Sim, e informar o pagamento. E aí, vamos dizer, o órgão informar, paguei. O fornecedor vai ter o prazo para dizer se realmente recebeu. Pode alguém dizer que pagou e não pagou. E aí, recebeu, confirmou, pronto. Então... está resolvido. Isso é bom. É uma certeza também para o fornecedor. Veja a preocupação que a SEGES teve, o Ministério, né? Ele teve não só em proteger o órgão e em acelerar suas compras, como também proteger o fornecedor e ter a certeza que a gente também está cumprindo com a parcela. Não é? Então, o pequeno, o MEI, ele vai fazer o serviço e vai ter a certeza que naquele prazo que está definido no edital, ele vai receber. Você falou parcela aí, eu lembrei sobre a questão de parcela, fração, fracionamento. Teve alguma preocupação sobre entender se isso seria se poderia haver um fracionamento de despesa, né? Mas veja, a gente está falando de inexigibilidade. O fracionamento de despesa ocorre em dispensa, ou quando você muda a modalidade, mas isso aí era na lei do MME, isso não acontece mais. É inexigibilidade. Aí você vai perguntar, mas como assim inexigibilidade se você tem proposta, você tem menor preço, você tem uma espécie de disputa ali dentro? Então, eu estava comentando com vocês, eu fui ler o parecer que deu fundamento ao Contratar Mais Brasil. E lá está muito claro dizendo o seguinte, olha, a inexigibilidade ela decorre de uma inviabilidade de competição, certo? Só que a inviabilidade de competição pode ser também caracterizada por não ter uma competição inútil, não ter uma competição prejudicial ao interesse público. E que a gente falou tantas vezes do objetivo do Contratar Mais Brasil é fomentar o maior engajamento das microempresas, dos MEIs, do comércio local, de incentivar a participação social, de facilitar a participação dessas empresas nas contratações públicas.
e dá a possibilidade à administração de selecionar os seus fornecedores de maneira mais otimizada, eficiente. Então, é bom para a administração pública, é útil para a administração pública você fazer uma licitação onerosa, demorada, burocrática para pequenos serviços e reparos? Ou é prejudicial ao interesse público, ou é inútil ao interesse público? Esse é o ponto, esse é o argumento. Considerando que isso pode ser inútil, pode ser prejudicial, então você cai numa inviabilidade de competição, você cai na necessidade de você possibilitar contratações paralelas de vários pedreiros, de vários fornecedores de pequenos serviços, de vários pintores, que vai ser contratado de maneira rápida, otimizada, a baixo custo, facilitada. O que mais? Então, é nesse fundamento que se enquadra também o Contrata Mais Brasil. É um outro pensamento sobre o que é inviabilidade de competição, né? Com certeza. Que a gente sempre trabalhou na ideia de que é um fornecedor exclusivo que é capaz de fazer aquele serviço ou fornecer aquele produto, né? Então, era inviável a competição, por quê? Porque não existe competição, né? Não é exatamente isso, né? É uma ideia dilatada, né? Ampliada, exatamente. Pensando no interesse público. Né? E quando você encaixa também em pequenas compras, aquela do artigo 95, parágrafo 2º, quase ninguém ainda regulamentou. Sim. Quando encaixa nessas pequenas compras, então, veja como a gente tem que ter o cuidado com o planejamento. Já daí a ideia do fracionamento. Algumas críticas, porque a gente tem que planejar. Então, se eu tenho várias pequenas compras e eu vou fazendo de forma pingada, eu saio fracionando, porque no final do ano, quando você vai contabilizá-las, você ultrapassou o limite da pequena compra. Quando você está no edital de credenciamento, porque eles têm a opção, né? Quando está no edital do credenciamento, ótimo, você não ocorre o fracionamento. Uhum. Ótimo. É isso. E sobre... O que mais tem para falar isso aqui? As vantagens do fornecedor, acho que a gente já falou bastante, mas Sim, a gente elencou alguns pontos aqui. Simplicidade, agilidade, menor burocracia, né? Inscrição simplificada no SICAF, você vai informar a linha de fornecimento e localidade, interesse, vai aceitar os termos e condições de uso e da adesão do fornecedor, declarar ciência e concorda com o edital. E o edital 3, eu também tinha colocado mais uns pontos aqui. Tem múltiplas demandas lá, né? E é isso que eu estou falando. Entendo que vai ser demandas mais genéricas, mais abertas, para que quando a própria União, os estados, os municípios forem aderir, eles especificarem melhor. Vai ser um serviço de pintura no muro do hospital X, localizado na rua tal, não é isso? Tantos metros de muro, a altura tanta, né? Vai dizer algumas características e o pessoal pode ir lá no chat perguntar, amigo, qual vai ser a cor? Né? Qual vai ser o tipo de tinta, qual o prazo que você deseja, eu faço em tantos... E vai assim, pronto, e resolve rapidamente, né? Isso é uma grande vantagem para o fornecedor. E você falando assim da negociação, você falando do bate-papo que tem lá no portal, e eu pensando que é disruptivo nesse sentido, né? Tá aproximando, e esse é um dos objetivos da norma, da 1433, é aproximar o fornecedor, o governo, a administração do mercado, né? Uma coisa que o pessoal não via com bons olhos, né? Essa ideia de negociação, que é diferente de negociata, né? Sim, com certeza. Então, assim, antigamente, e eu trabalhando do lado do fornecedor, muitas vezes via obstáculos para conversar com o pregoeiro, alertar sobre algum problema, conversar com a área demandante. E, na verdade, eu não queria ser invasivo a ponto de dizer, compre meu produto, aceite minha proposta. Não, eu queria alertar sobre alguma irregularidade, etc. Mas sempre tivemos esse problema, né? E hoje, né, a Contrata Mais Brasil mostra que é possível, sem a administração, se aproximar do mercado, né, para poder maturar a sua demanda suficiente para ser eficiente na contratação, né? Então, isso é um ponto bem importante. É uma relação de parceria que tem que acontecer. Afinal de contas, a administração pública precisa do mercado. Tem que... E a gente não entende do produto tão bem quanto o mercado, né? Exatamente. A lei até nos trouxe o diálogo competitivo, né? Para a gente já iniciar um diálogo.
Mas o diálogo competitivo ainda vai além, né? Vai mais complexo, né? Mas o que eu estou falando é essa questão do diálogo. Como já veio, sim, a sim. nova lei já nos trouxe lei, até isso, uma possibilidade até o BMI também, né? Eu entendi isso. Eu entendi isso. Na verdade, várias ferramentas da nova lei ela incentiva essa maior participação, o maior contato republicano, né? Contato legítimo, ético, e você conhecer melhor o mercado até para especificar melhor, entender melhor. Se eu não me engano, o artigo 18, quando fala da preparação, ele cita, né? Você tem que observar questões técnicas, mercadológicas e de gestão. Tá essa palavra lá. Mercadológicas. Ou seja, você vai preparar a sua licitação, você vai preparar o seu processo de compra, tem que entender como é que o mercado funciona. Isso. São os prazos que ele usa, os preços que ele propõe, a forma de manutenção do serviço, se é no local, se não é, a maneira, se é por pacote, várias características que vai muito além de você só saber especificação técnica, mas saber como é que o mercado funciona. E como a Karina falou, ela falou de diálogo competitivo e eu pensei que realmente, né? Quando você fala de diálogo competitivo, é você confiar plenamente no fornecedor, né? A solução vem dele, né? Porque ele é que vai dizer o que vai fazer, né? Você não sabe, você está perdido. Então, é a relação de confiança. Ele vai vender o produto dele, vão ter várias soluções até... Exato, Então, realmente, é uma relação de Para como de a gente se aproxima do setor privado, né? E é um tema que a gente pode tratar também no próximo podcast, né? Temas nesse sentido. Podemos ser um diálogo sobre diálogo competitivo, né? Eu acho que nós estamos nos aproximando do fim, né? Pessoal que está assistindo a gente, perceba que o tema ainda para nós é bastante teórico, né? Acredito que a ferramenta já é excelente, já é, como a gente disse aqui várias vezes, disruptiva, inovadora, né? É um pensar fora da caixinha como a gente quer fazer com a Lei 14.133, modernizar ainda mais as compras do setor público, mas a gente ainda vai amadurecer o tema, quem sabe a gente volta aqui com alguns outros comentários sobre ela em algum outro momento. É o que tínhamos para falar para vocês. Vocês querem fazer algumas considerações finais? Podemos encerrar aqui o nosso... Só dar um abraço nesses dois meus queridos amigos que estão aqui, que é uma satisfação enorme sempre participar num debate com vocês. Foi ótimo. Karina, falei que eu termino aqui, pessoal. Agradecer também a oportunidade. Passa tão rápido o tempo. Eu olhei aqui e vi já... Eu nem me dei conta do tempo, mas já tá certinho no horário, né? Estamos aí. A gente fica medindo o tempo aqui, pessoal, entendeu? Que é contadinho, tá? Espero que vocês tenham gostado do tema. Deixem seus comentários, sigam o nosso canal. Tem que falar aqueles bordões aqui. Sim, dê like. Dê o like, siga, compartilhe, curta, né? Comente, deixe seu comentário. E até o próximo episódio do nosso TrincaCast.